Bom dia, meus amigos. Bom dia, Marcão. Seja bem-vindo aqui. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de poder estar aqui, de falar algumas coisas importantes e que são do nosso dia a dia e que a gente não vê Deus nelas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você já se sentiu daquele jeito? Caramba, mas eu trabalhei, mas eu fiz, mas eu corri atrás, mas foram horas, mas eu respeitei o próximo, mais isso, mais aquilo e nada dá certo. Eu passei por isso a minha vida toda. Tô com 43 anos e teve um momento recente que eu olhei pra trás e falei, cara, que vida foi essa? Que eu fiz nessa vida? Que tá de errado que eu não consigo prosperar em determinado aspecto ou enfim, um monte de questionamentos. E aí, lendo hoje a palavra, eu achei um negócio muito legal. O caminho que parece reto aos homens, né? Mas no final conduz à morte, né? É bem isso. Eu vou até ler de novo para a gente meditar junto. O caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. 14:12. Provérbios 14:12. Cara, eu vou trazer isso para o nosso dia a dia. Bem simplão. Muitas das vezes a gente acredita na nossa força, a gente faz tudo com a nossa força, a gente esquece de seguir nossa intuição, de ouvir o que Deus tem para falar, de pedir realmente uma luz no nosso caminho, porque a espiritualidade ela é presente em nós desde nascença. E a gente não faz isso. Então a gente começa a exercitar algo que é tentar pela nossa própria força. Até o dia que eu entendi, ou que tocou meu coração, conversando com Deus, que foi o seguinte, cara, que pressa é essa? Eu sempre fiz na força. Na força e nunca deu certo, e fazia certo, e acreditava que o meu caminho era legal, que eu estava tendo atitudes muito boas, mas olha só, não era o que Deus tinha para mim. Algumas dessas decisões equivocadas, pensando no dinheiro, por exemplo, não no resultado, e a consequência é o dinheiro, eu cometi equívocos. Tomei decisões equivocadas, aceitei trabalhos que eu não deveria ter aceitado, esqueci de ouvir a minha vontade, a minha intuição do que eu deveria trabalhar com e fui empurrado na vida por todas as minhas decisões. Dentre elas, eu falei ontem sobre a morte, né? Conduz à morte. A morte não é a morte física, é de um relacionamento que se perde, de um problema dentro do casamento que gera um buraco maior, de conexão com você mesmo, de conexão com seus filhos. Então, eu queria que você refletisse se você já fez isso na sua vida. Ou em algum momento você falou, caramba, brother, não deu certo. E eu não estou dizendo só de dinheiro, pode ser de qualquer outra área. Quando caí em mim, eu comecei a fazer uma coisa muito interessante. Eu comecei a ter paciência e entender que o meu tempo não é o tempo de Deus, não é o que ele tem para mim. Comecei a enxergar as nuances do que ele vem soprando ao meu ouvido de intuição. Lembrando, não é uma arrogância. Eu senti que eu não. Não, ao contrário, você vai sentir no coração, com muita força, que aquilo não está certo. Só que quando a gente não está conectado com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, o que acontece? A gente não consegue dar ouvidos, a gente acha que é só uma ideia boba. Então, a minha reflexão inicial do dia hoje é, pessoal, veja se o caminho que você está fazendo vai de encontro ao que Deus tem para você. Avalie o que você já fez e comece a depositar em Deus, em Jesus, tudo que você tem, o tempo que você tem. Porque o tempo é dele, não é nosso. Veja tudo que ele permitiu que acontecesse na sua vida, como ele quis te forjar, né? Porque acaba se forjando um homem, te levando a um caminho mais coerente, com mais conhecimento, com mais sabedoria. Põe na mão de Deus a tua decisão, o que você deve ou não deve fazer. Reflita o que foi pela sua força e quando você parar de pôr só a sua força e colocar na mão de Deus, as coisas começam, parece um novelo de lã que vai soltando todos os nós e você consegue enxergar o fio completo. Então essa foi o que me tocou no coração hoje
E para fechar ela, um último trecho de Provérbios que é: o temor do Senhor é a fonte da vida para desviar das armadilhas. O temor do Senhor. Todo mundo fala é temer, é ter medo. Cara, não é ter medo, é ter a sabedoria de que sem Deus você não é nada. Porque a gente não presta atenção, como eu falei anteriormente, no que Deus intui, no que Jesus intui. A gente vai para o caminho errado. Quando a gente deixa na mão de Deus, ele vai com paciência tirando a gente de presepadas. Então, esse último trecho foi Provérbios 14, 27. E eu espero que essa tenha ficado a reflexão. E agora, bem brevemente, é uma do nosso dia a dia. É uma segunda reflexão. Quem despreza o próximo comete pecado, mas aquele que trata com bondade os necessitados é bem-aventurado. Vocês já pararam para pensar que a gente, quando tem uma pessoa legal na rua nos pedindo informação, a gente para, olha com atenção, sorri. Se for uma criança, se for uma mulher, muito mais. E que quando alguém vem pedir algo para nós, eu não estou falando dos vendedores, né, que ambulantes, mas quando alguém vem pedir algo, a gente não se dá o luxo de olhar no olho da pessoa. Normalmente eu sinto no coração quando eu tenho que ajudar ou não a pessoa. Mas muitas das vezes eu parei e pedi: posso orar por você? Posso te trazer uma palavra de alegria? E só essa atenção que eu consegui dar para a pessoa me fez sentir muito bem. E no fundo do coração, na maioria das vezes, eu vi nos olhos das pessoas que estavam legais, que valeu a pena mais do que dinheiro às vezes, que elas queriam só serem notadas. Lógico que algumas outras pessoas nem sequer deram muita bola porque eu tinha para falar. Mas o que eu quero que vocês reflitam hoje? O que eu refleti, que eu vou passar meu dia refletindo? É muito fácil a gente amar os nossos. O difícil é amar o inimigo. O difícil é dar atenção para aquele mais humilde, mais pobre, que às vezes está sujo ou necessitado de um abraço. Mas se um outro qualquer pedir, a gente não dá. Então, evitem desprezar, meditem em Deus, deem uma olhada. Lógico, tenham atenção, porque a gente tem medo de ser assaltado, essas coisas. Mas Deus está contigo e vai cuidar do teu coração para você começar a dar atenção a essas pessoas. Quando você der um pouquinho daquela pessoa boa que tem dentro de você para o próximo, você vai entender a transformação que faz dentro de você. Então, esse foi mais um dia de reflexões para nós, para a gente se conectar com Deus, mas de uma forma leve, encontrando o dia a dia. Então, um beijo para vocês e até uma próxima reflexão que Deus tocar meu coração. Um abraço.